Então, agora, para a gente começar a nossa aula, vamos orar mais uma vez. Santíssimo Deus, pedimos que o Senhor nos abençoe, nos conceda graça, Deus, no estudo da Tua Palavra aqui. Fala aos nossos corações, nos abençoa. Nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então, agora no mês de julho, retomando o tema que nós começamos em janeiro, nós estamos falando sobre evangelismo. E é interessante, né? Agora no culto, quem estava aqui, a gente orou pela família do Lucas e da Luana, que estão indo para a missão. Oramos pelo pastor Humberto, e sua família que voltaram da missão. E a missão continua. Nós estamos aqui hoje porque pessoas como essas se dedicaram à missão. Nós estamos aqui hoje porque vizinhos muitas vezes pregaram o evangelho para familiares nossos. Nós estamos aqui hoje porque a mensagem de Jesus como Senhor vem sendo pregada há 2000 anos. E hoje nós vamos falar mais um pouco sobre isso. E hoje nós vamos falar especificamente sobre os componentes essenciais da mensagem do evangelho. E é uma coisa que a maioria de nós deve saber, ou pelo menos deveríamos saber, porque é justamente a essência daquilo que nós cremos, do porquê nós estamos reunidos aqui. Mas é sempre bom a gente relembrar, o evangelho não é só para o descrente, o evangelho é para o crente, o evangelho é para todos nós, ao longo de todos os dias da nossa vida. Então, a primeira pergunta que é, na introdução, é: o que é o evangelho? E aí eu peço que os irmãos pensem aí, o que é o evangelho? Muitas vezes a gente pode ter uma noção muito restrita do que é o evangelho, ou talvez ampla até demais. Porque a gente fala, né, sobre pregação do evangelho, nós temos que viver segundo o evangelho, a igreja prega o evangelho, mas o que de fato é o evangelho? O que é esse cerne da mensagem de Cristo que nós temos que pregar? Para começo de tudo, né, evangelho ele é uma transliteração da palavra grega evangelion, que significa literalmente boas notícias, boas novas. Que muitas vezes nós falamos, né, que o evangelho é a boa notícia. De fato, se for traduzir para o português, evangelho é a boa notícia de Jesus Cristo, as boas novas de Jesus Cristo. E no contexto grego do Novo Testamento, era uma notícia que ela era proclamada. Era uma notícia que ela era entregue pelos arautos do imperador ou de algum governante, e ele chegava proclamando as boas notícias vindas da parte do imperador. E normalmente era algo que já havia sido realizado, não era algo a ser realizado. Eles viajavam pelas províncias dos arautos proclamando: o imperador decretou a partir de hoje redução dos impostos. Sonhos de todos que nunca acontece, né? Mas era o que o imperador saía proclamando alguma notícia, alguma decisão que ele tinha tomado, alguma conquista que ele tinha realizado, e isso era proclamado, eram as boas notícias vindas da parte do imperador. Então essa é uma palavra que nós temos que primeiro ter essa noção. Ela é algo a ser proclamado, é uma notícia a ser proclamada. Mas, de fato, então, qual é o cerne dessa notícia, dessa boa notícia? E para nós chegarmos nela, a gente precisa passar por algumas etapas antes, que são as etapas da história bíblica. Porque se ela é uma boa notícia, ela é uma boa notícia em relação a alguma situação já estabelecida. Porque elas... lembrando o filme do Kung Fu Panda, não sei quem assistiu, o primeiro filme, quando chegam mensagens de que o grande inimigo, o tigre branco lá, havia fugido da prisão. E aí vão contar para o mestre tartaruga lá, Oogway, vão contar para ele que isso aconteceu. E aí chegam para ele: mestre, temos más notícias. E ele fala: não existem más notícias nem boas notícias. Existem apenas notícias. E aí fala: o vilão fugiu. Essa, na verdade, é uma má notícia, de fato. Por quê? Porque a notícia vai depender daquilo que estava estabelecido. Estava estabelecido paz na região. Uma vez que aquele vilão fugiu, se tornou uma má notícia, porque vai alterar a paz que havia na região. Então, se o evangelho é uma boa notícia, então qual é a situação anterior que ele vem mostrar que existe algo bom chegando para nós? E é isso que nós precisamos ter numa conversa sobre o evangelho com qualquer pessoa. E isso é importante a gente sempre lembrar. O evangelho, ele não é uma conversa memorizada, não é um jogo de perguntas e respostas rápidas. A gente pode até fazer isso para nos ajudar a lembrar. Mas para a gente compartilhar a mensagem do evangelho com alguém,
a gente realmente precisa de um tempo com a pessoa. Ela precisa entender algumas coisas. Entender, digamos assim, não é o entendimento perfeito de tudo, mas ela precisa compreender o que essa mensagem significa. Ela precisa compreender essa essência. E isso está corroborando com tudo que a gente tem falado. Mas, primeiro de tudo, qualquer pessoa nesse mundo, para entender a mensagem do Evangelho, ela precisa primeiro entender sobre a criação e o Criador. Ela precisa entender sobre quem é Deus e o que é esse mundo. Porque ela precisa se situar, né? Onde é que eu estou? O que está acontecendo? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Ao mesmo tempo, depois que ela entende sobre a criação e o Criador, ela precisa entender sobre a queda e o pecado. Qual é o problema do mundo e qual é o nosso problema? O que está acontecendo? Se existe, o que está acontecendo nesse mundo? E, a partir de então, ela vai poder entender sobre a redenção e o Salvador. E esse é o Evangelho. O Evangelho é sobre quem é Jesus e o que Ele fez. Mas, para a gente entender quem é Jesus e o que Ele fez, e essa é a mensagem do Evangelho, Jesus como Senhor, nós precisamos entender o que veio antes. Porque, que nem eu falei, tem uma situação estabelecida de criação, de pecado, e, a partir disso, quem é Jesus e o que Ele fez se torna uma boa notícia para nós. Então, para que a gente possa chegar no Evangelho, a gente primeiro precisa passar por essas etapas antes. Por essa história da salvação, por essa história bíblica anteriormente. Então, é isso que a gente vai falar aqui um pouquinho. A gente vai passar um pouco sobre o Criador, sobre o pecado, até nós chegarmos essencialmente no Evangelho, que fala do Salvador. E aí nós podemos ver aquilo que é essencial para que uma pessoa creia em Cristo Jesus, para que uma pessoa seja salva, né, daquilo que nós temos falado. E é importante, primeiro, a gente vai trabalhar sobre o Criador. Talvez 50 anos atrás, ou até menos tempo, as pessoas tinham uma noção de um mundo criado por Deus. Era comum, no mundo ocidental, pelo menos, por causa da influência cristã que já vem de séculos, as pessoas terem uma noção. Mas hoje, cada vez mais, se nós pegamos pessoas um pouco mais jovens, essa noção tem sido perdida. Tem sido perdida de um mundo que foi criado. Falar de Deus não é uma coisa mais tão simples assim. Deus tem cada vez mais se tornado uma força impessoal. Deus tem cada vez mais se tornado, em alguns contextos, até um mito. Quando eu estava na época do seminário, eu e Thalita, a gente fez um estágio de 2 meses em Portugal. E eu tive contato com portugueses, alguns convertidos, outros não. Talvez já tenha contado até essa história, mas que falavam que eles aprendem que a Bíblia é um livro de fábulas, como qualquer outro. Você ouvir os contos dos irmãos Grimm, você ouvir histórias da carochinha, você ler a Bíblia, é tudo a mesma coisa. Então, a noção de um mundo criado perde seu sentido. Ao mesmo tempo, depois eu posso até contar a história com mais detalhes, mas eu conversei com adolescentes, meninos de 12, 13, 14 anos, meninos que vivem num país com acessibilidade. Lá você tem internet na rua, assim, em qualquer lugar, internet voando assim, de graça, fornecida pela prefeitura ou pelo governo estadual. E eles nunca tinham ouvido falar sobre Jesus. A gente falou, ele falaram, eu não sei do que você está falando. Tipo, ele não sabia, não tinha zero noção do que era Jesus, de quem era Jesus. Então, nós precisamos estabelecer esses pontos. Nós precisamos começar do começo, como Deus fez. Então, partindo do Criador, Deus é o Criador de tudo e fez tudo perfeitamente. A gente começa do princípio. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. A gente precisa trazer, para qualquer pessoa que a gente for conversar, a noção de que o princípio está em Deus. Deus criou todas as coisas. Deus formou todas as coisas. E em todo o relato da criação nós vemos que viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Isso situa a humanidade num contexto em que ela não está aqui por acaso. Nós não estamos aqui por acaso. Se nós formos lendo a ordem da criação, nós vemos que Deus criou tudo com ordem, com propósito e até com ritmo. Porque Deus podia ter criado tudo de uma vez, mas Ele não criou. Cada dia Ele fez uma coisa. E se vocês forem observando, depois pega o relato de Gênesis lá. Deus cria primeiro uma coisa e depois Ele preenche esse espaço. Deus foi criando tudo com ordem, Deus foi criando tudo com propósito. Deus foi estabelecendo já na própria ordem da criação de que as coisas não são de uma vez.
de que as coisas têm um ritmo. E a nossa vida segue esse ritmo estabelecido por Deus. Por isso que a gente não pode pular etapas, por isso que a gente não pode pular determinadas situações. Porque tudo tem um ritmo determinado por Deus. E tudo que Deus fez é bom. Deus criou todas as coisas perfeitamente. Deus criou a natureza, criou os animais, criou os seres humanos. Os seres humanos têm valor, porque eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então isso é importante para as pessoas saberem. Nós vivemos um mundo que as pessoas têm muita depressão, têm muita ansiedade. As pessoas perdem a noção de quem elas são e do valor que elas têm por causa de Deus. Então, questões como aborto vão se tornando mais comuns. Questões de mutilação dos corpos vão se tornando mais comuns. As pessoas não entendem que se ela foi criada um homem ou se ela foi criada uma mulher, isso foi propósito de Deus e isso é bom. E ela quer mudar e agredir a criação de Deus, nela mesma. Então, as pessoas precisam entender que existe tudo isso, que existe beleza no mundo, que existe uma criação perfeita que Deus fez. E, diferentemente do que muitos acreditam também, Deus não largou o mundo por aí. Deus não largou o mundo, o famoso deísmo, para que o mundo desse... Deus fez o relógio, deu corda e o mundo está correndo por si só. Nós lemos, por exemplo, que Deus governa todas as coisas, Deus domina sobre todas as coisas e que Deus é santo. E apenas os santos podem estar com Ele. Por Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Fundou a Ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Assim, a Bíblia pressupõe que Deus criou todas as coisas e explica que Deus criou todas as coisas. Então, isso percorre todas as páginas da Bíblia. E ao Senhor pertence a terra. Deus fez tudo, Deus criou tudo, Deus se envolve com tudo. E a partir do momento que Deus criou tudo, o salmista pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Quando nós falamos sobre o Criador, nós falamos sobre um Criador que é santo. E santidade, na perspectiva bíblica, a gente sempre precisa lembrar que tem a ver sim com pureza, mas tem a ver também com separação. E a santidade de Deus é como se Ele estivesse em outro patamar. Deus está próximo, mas Ele também está separado da sua criação. Ele se envolve com a sua criação, mas Ele é diferente da sua criação. E o salmista pergunta: quem então pode se aproximar de Deus? E Deus responde: aquele que é puro, como é que está aqui? Puro de coração e limpo de mãos, aquele que não entrega sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Esse obterá a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Então, aquele que é santo como Deus pode se aproximar de Deus, pode estar com Deus. Nós falamos que existe esse mundo perfeito que Deus criou, esse mundo que é cheio de beleza, esse mundo que é cheio de riqueza. E quem pode se aproximar de Deus é aquele que é santo. Nós fomos criados santos, nós fomos criados dessa forma. Mas a pessoa provavelmente já vai começar a se perguntar: então, mas esse não é o mundo que eu conheço. Existe muito problema nesse mundo. E aí a gente fala: de fato existe. E o problema desse mundo é o pecado. E o pecado é culpa nossa. E a pessoa precisa também entender o que é pecado, porque também pecado é uma coisa que ficou tão difundida na linguagem popular que as pessoas não têm muita noção de pecado. Existe até aquela coisa assim: é só um pecado. Existe na linguagem comum: é só um pecado, quem não peca, essas coisas e tudo mais. De uma forma meio chula, uma forma que não é um peso, quando o pecado deveria ser um peso para cada um de nós. E uma breve definição, eu não vou entrar aqui porque a gente teria que ter uma aula só para discutir sobre o pecado, mas uma breve definição. Pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em ato, seja em atitude, seja em natureza. Tem outras definições de pecado também, mas essa eu achei que abarca bem. Quando nós não nos conformamos com a lei moral de Deus, que Deus estabeleceu no universo, quando nós não andamos segundo a vontade de Deus, seja em ato, seja em atitude, seja em natureza, nós estamos pecando contra Ele. A partir do momento que nós pecamos, a natureza do pecado está em nós. Então, todos nós agora vivemos nesse mundo de pecado e nós vemos as consequências do pecado. Mas a partir do momento que nós explicamos o que é pecado, nós precisamos deixar claro para a pessoa que todos pecaram. Não existe ninguém sem pecado. A melhor pessoa do mundo, ela tem pecado.
A melhor pessoa do mundo, parafraseando Jesus, é menor do que o pior dos crentes, porque ela ainda não tem Cristo. Então, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E isso não é muito difícil convencer as pessoas de que ela tem pecado. Talvez ela não perceba a gravidade do pecado dela, mas a gente conversar com qualquer pessoa é muito fácil apontar o pecado. A gente pode até começar lá de cima, né? Olha lá, os grandes assassinos, estupradores, políticos corruptos. E aí depois a gente começa a descer, que nem Jesus fez. Mas em algum momento você já teve um desejo por uma pessoa que não era o seu cônjuge? Então você é igual a esse adúltero. Alguma vez você odiou uma pessoa? Então você já é como esse assassino. Alguma vez você teve um pequeno ato de corrupção? Você já é como esse político. O pecado está em todos nós. Todos pecaram. E como diz aqui Paulo, citando o Antigo Testamento com muita clareza, não há um sequer que busque a Deus. Esse é o cenário que todos nós nos encontramos. Tá, mas todos pecaram. Isso é importante? Isso é realmente importante? Faz diferença na minha vida? Faz, porque o pecado nos afasta de Deus. O Deus Santo que a gente falou, o Deus que criou todas as coisas boas do mundo, o pecado nos afasta deles. Isaías fala, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que vos não ouça. O nosso pecado nos afasta de Deus. O nosso pecado é como se nós fôssemos falar com Deus e Deus quisesse tapar os ouvidos. Tamanha maldade que está nas nossas palavras. O pecado nos afasta de Deus, afasta toda a humanidade de Deus. E é importante que as pessoas entendam isso. Nós também, sempre relembrando. O pecado nos impede de ter paz. Toda angústia que nós sofremos nesse mundo, toda ansiedade, ou depressão, ou violência, toda ausência de paz é por causa do pecado. Mas os ímpios, os pecadores impenitentes, são como o mar agitado, incapaz de sossegar, e cujas águas expelem lama e lodo. Para os ímpios não há paz, diz o meu Deus. Não há paz. É impossível ter paz. Então, se a pessoa ainda não havia percebido como o pecado é grave, ela pode entender a partir disso. Você quer que o mundo tenha paz? Você quer ter paz na sua vida? Isso é impossível por causa do pecado. O pecado nos impede de ter paz. As nossas lutas e angústias são por causa do pecado. E nós precisamos entender e lembrar isso, e comunicar isso. E mais ainda, não só paz aqui, a ausência de paz, mas o pecado nos conduz à morte. Já estamos mortos espiritualmente, mas teríamos que enfrentar a segunda morte, como diz as Escrituras. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. O pecado nos paga direitinho, mas o salário que ele nos oferece é a morte. Ele nunca falha. É o melhor empregador que tem. Mas o que ele nos oferece é a morte. Esse é o salário que ele nos entrega. E o pecado nos impede de termos salvação. Porque às vezes, diante de todo esse quadro, a pessoa fala, mas eu faço tantas coisas boas, na balança eu faço mais bem do que mal. É a mentalidade geral das pessoas. Eu não sou uma pessoa tão terrível, eu não faço tanto mal quanto outras pessoas fazem. Sempre a régua é o outro, né? Quando a gente olha para Deus, aí a gente vê que a régua está mais lá em cima. Mas o pecado nos impede de ter salvação. E a gente mostra, não existe qualquer coisa que nós possamos fazer para alcançar a nossa salvação. Como diz Isaías, somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como um trapo imundo. Murchamos como folhas e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. O nosso melhor ato de justiça é como um trapo imundo diante de Deus por causa do pecado. O pecado nos impede de ter salvação. E isso ficou tão claro que, em determinadas circunstâncias, os discípulos
perguntaram para Jesus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? O contexto aqui é de um jovem rico. Na cabeça deles, uma pessoa rica era uma pessoa mais provável de ser salva. Mas se nem uma pessoa rica, como Jesus falou, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eles falaram, então, se nem um rico, uma pessoa que, na visão deles, era abençoada por Deus, que poderia fazer boas obras, que tinha condições e tranquilidade para poder fazer o bem, pode ser salvo? Quem pode ser salvo? E Jesus, olhando para eles, disse, para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. E é aqui que entra o Evangelho. No contexto desolador do pecado, chegam as boas notícias. No contexto em que ninguém pode se aproximar de Deus, ninguém pode ser salvo, ninguém pode ter paz, num contexto em que o mundo perfeito de Deus está sofrendo as mazelas do pecado, aí chegou o Evangelho. Aí chega a boa notícia, que é a notícia do Salvador. Que agora sim nós entramos essencialmente no que é o Evangelho, que é Jesus Cristo e aquilo que Ele fez. Isso retoma algo que nós falamos em janeiro, que é fazemos o evangelismo, apresentando o Evangelho como uma pessoa. Nós falamos sobre uma pessoa, nós não falamos sobre fatos abstratos, sobre conceitos abstratos, melhor dizendo, sobre conceitos abstratos, sobre ideias que são muito bonitas na teoria, são muito discutidas pelos entendidos ou até pelos não entendidos, mas quando vai para a prática, as pessoas não fazem sentido para as pessoas. Nós falamos sobre uma pessoa, sobre alguém que veio, sobre alguém que morreu, sobre alguém que ressuscitou, sobre alguém que voltará, sobre alguém que nós conhecemos. É muito diferente eu falar, se eu conheço determinada pessoa, por exemplo, você conhece Machado de Assis? Muita gente lê Machado de Assis. Um especialista em Machado de Assis fala, eu conheço Machado de Assis, e vai falar tudo que ele sabe sobre Machado de Assis. Mas ele conhece, de fato, Machado de Assis? Não conhece. Mas Jesus é diferente. Jesus, nós realmente conhecemos Jesus. Nós não sabemos sobre Ele, sobre o que Ele escreveu, sobre o que Ele fez. A gente sabe sobre tudo isso. Mas a gente conhece Jesus. É uma pessoa. E isso é diferente. É diferente eu querer falar sobre Machado de Assis e eu querer falar sobre os meus filhos. Eu conheço os meus filhos. É diferente falar deles. E eu conheço Jesus. É diferente falar dele. Então, nós temos que apresentar aquilo que as Escrituras falam sobre Jesus. Primeiro, Jesus é o Messias. Então, Jesus e seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes, quem dizem os homens que sou? Que sou eu. E responderam, João Batista, outros Elias, outros algum dos profetas. Então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse, tu és o Cristo. Cristo e Messias é a mesma palavra. Messias em hebraico, Cristo em grego. Eu sei, respondeu a mulher, no caso da mulher samaritana, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Por que é importante falar que Jesus é o Messias? Porque lá no Antigo Testamento, lá quando Adão e Eva pecaram contra Deus, Deus prometeu que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente. Deus prometeu que haveria salvação para a humanidade caída. No momento que o ser humano pecou, Deus prometeu, vai ter salvação. Apesar de tudo, vai ter salvação. E a história do Messias, aquele que é escolhido por Deus, ungido por Deus, vem desde Gênesis. E todo o Antigo Testamento constrói essa expectativa de que viria o enviado de Deus, de que viria o escolhido de Deus, de que viria o ungido de Deus, o Messias, aquele que seria rei, aquele que dominaria sobre todas as coisas, aquele que traria salvação para o povo de Deus. Então nós temos que falar, Jesus não apareceu do nada na história. Jesus é esperado desde sempre. A Bíblia vai falando de Jesus, de Gênesis até o nascimento dele e depois até o final, continua falando dele. Mas Jesus é o Messias, esse que todos aguardavam, que Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que nós aguardávamos. A mulher fala, nós sabemos que virá o Messias. Jesus fala, eu sou esse Messias. Então nós temos que apresentar, Jesus é o Messias, aquele que foi prometido, aquele que era aguardado. Jesus também é o Filho de Deus. O Evangelho de João,
Esse é até o propósito do Evangelho de João, né? João fala ao final. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, João quis, com as histórias que ele contou, com os milagres que ele relatou, ele quis contar que Jesus é esse que veio da parte de Deus. Ele enfatiza aqui de novo, Jesus é o Cristo, ele é o Messias, e ele é o Filho de Deus, e é aquele que veio do céu, é aquele que veio da parte de Deus, é aquele que de forma milagrosa entrou nesse mundo, por obra do Espírito Santo, e ele é Deus. As pessoas precisam saber que Jesus é Deus, que ele é homem, o Messias prometido, mas que ele também é Deus. Ele veio da parte de Deus, e por isso ele é diferente de todos nós. Ele não teve pecado. Diferentemente de nós, Cristo não teve pecado. E é por isso que ele se torna um Salvador tão bom. Jesus é o protagonista das Escrituras, um pouco do que a gente falou aqui. Mas Jesus conversando com os seus discípulos, depois de ressurreto, então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Ele está conversando com 2 discípulos no caminho, em que os discípulos não estavam entendendo o que estava acontecendo, por que Jesus morreu, a gente achou que ele era o Messias, a gente achou que ele era o Filho de Deus, mas agora ele está morto. E Jesus fala, vocês são lentos para entender. A Bíblia que vocês dizem que vocês leem, fala sobre mim. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Em outra passagem, Jesus também ensinando os discípulos, a seguir Jesus lhes disse, são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E isso é algo fantástico, porque a gente pegar um livro que tem milhares de anos e pegar um livro que diferentes autores escreveram em diferentes épocas, num contexto cultural muito diferente do nosso, e mostrando lá em Gênesis, olha aqui Jesus. Êxodo, olha aqui Jesus. Levítico, olha aqui Jesus. E vai passando por tudo, Jesus, Jesus, Jesus. Esse livro que parece um livro, às vezes, que dizem, né, um livro de fábulas, um livro de histórias desconexas, é um livro que fala sobre Jesus. E a gente vai mostrando isso. A gente vai mostrando que ele é aquele que foi aguardado. Ele é aquele sobre quem estava escrito ao longo de milhares de anos. Jesus, o protagonista das Escrituras. Nós também falamos que Jesus é a revelação de Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus, a revelação de Deus, havendo outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Por que é importante eles falar que Jesus é a revelação de Deus? Primeiro porque dizem, se Deus existe, por que ele nunca se mostrou? Ele já se mostrou. Se Deus existe, por que ele não se envolve? Ele se envolveu e as pessoas o mataram. Se Deus existe, então... ou então podem alegar, como Jó declarou, acaso tens tu olhos de carne? Deus não entende o que a gente passa, ele entende. Muito mais. Muito mais do que qualquer um de nós, porque ele foi um ser humano melhor do que nós. Ele foi o ser humano ao máximo, se a gente pode dizer assim. E ele sofreu coisas que nós nunca sofreremos, porque ele já sofreu. Se alguém quer conhecer a Deus, é só olhar para Cristo. Se alguém quer ver Deus, precisa olhar para Cristo. Na eternidade nós vamos ver Deus em Cristo. Jesus é a expressão exata de Deus. Então, Jesus é a revelação de Deus. Se as pessoas querem conhecer Deus, se as pessoas têm dúvidas sobre quem é Deus, Jesus é a revelação de Deus. E nós apresentamos a revelação de Deus. Quer conhecer Deus? Quer conhecer? Olhe para Cristo. E nós apresentamos esse homem que nós conhecemos. Nós já falamos que ele é Deus e ele é a revelação de Deus
ele mostra quem é Deus. E Jesus também é o bom pastor. Diante de toda essa grandeza que a gente já apresentou sobre Jesus, a gente também mostra. Ele é o bom pastor. Como ele mesmo diz, né? Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Não temais ao pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Jesus mostra que ele é o bom pastor, ele é aquele que se compadece. Como ele foi humano, como ele ainda é, né? Porque ele está vivo. Como ele é humano, como ele viveu entre nós, como ele conheceu as nossas dores, e até mais, ele pode ser um bom pastor que se compadece. Se qualquer pessoa já falhou com você nessa vida, Jesus não vai falhar. Se qualquer pessoa já falhou em cuidar de você, se qualquer pastor já falhou, e nós falhamos muito, Jesus é o bom pastor que não falha. Ele cuida de cada necessidade, e a gente mostra isso para as pessoas. Nas suas lutas, você talvez não confie, hoje em dia pegando, talvez você não confie em pastor, acho que todo pastor é ladrão. Mas esse pastor não é. Esse pastor é o bom pastor, e você precisa conhecê-lo. Se você tem lutas, se você tem dissabores, se você tem dificuldades na sua vida, e todos têm, existe alguém que pode cuidar de você. Esse que é o Messias, esse que é o Filho de Deus, esse que é o protagonista das Escrituras, esse que é a revelação de Deus, ele também é aquele que vai cuidar de todo aquele que crê. E Jesus é o crucificado. Falamos sobre quem ele é e também temos que falar sobre o que ele fez. Porque é isso que faz diferença. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus veio cumprir uma missão de Deus aqui na terra. O Evangelho de João fala várias vezes que era necessário. Era necessário diversas coisas que Jesus fez. Era necessário por quê? Porque Deus havia determinado. Jesus veio cumprir essa missão e ele fala, ninguém tira a minha vida. Diferente, muitas vezes a gente fala que Jesus é um mártir. Jesus não foi um mártir, porque um mártir é morto contra a sua vontade. Jesus não foi um mártir. Ele falou, ninguém tira a minha vida. Pedro tentou defendê-lo e fala, Pedro, se eu quisesse, estava tudo resolvido. O único que ele pediu para afastar a morte foi para o próprio Pai. Mas seja feita a tua vontade. E a partir desse momento, ninguém tira a minha vida. Eu que a entrego e eu vou retomá-la. Jesus foi para a cruz porque ele quis. Ele não foi uma vítima do sistema, ele não foi uma vítima dos romanos, não foi uma vítima dos líderes judaicos, não foi uma vítima de nada. Ele foi voluntariamente para a cruz, para levar os nossos pecados e para nos livrar da ira de Deus. Jesus é esse crucificado que veio cumprir essa missão. E isso era muito presente na linguagem dos apóstolos. Como Paulo diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus não conheceu o pecado. Pecado experiencial. Ele conheceu, ele viveu nesse mundo, né? Não faltou pecado para ele ver. Mas ele não conheceu o pecado na sua carne. Mas Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Que nem eu falei, cara, a gente conversando com essa pessoa hipotética, dos pecados, ele levou sobre si todo o pecado. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Deus fez Jesus pecado por nós. E muitas vezes a gente fala pecado, fica meio abstrato. Mais uma vez eu ouvi aqui, bem aqui mesmo, foi uma pequena reunião de pastores. Tem que dar o crédito, foi o pastor Davi que deu esse exemplo. Mas ele falou, Jesus se tornou o estuprador, para que o estuprador tivesse perdão. Jesus se tornou o pedófilo, para que o pedófilo tivesse perdão. Ele se tornou o assassino, para que o assassino tivesse perdão. Ele se tornou qualquer coisa que nós já tenhamos feito, para que todos nós que cremos tenhamos perdão. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. E por isso você pode saber que você tem perdão. E as pessoas podem saber que tem perdão. Elas podem ser salvas.
Isaías 53, o texto longo que fala que agradou a Deus moê-lo para que o seu povo fosse salvo. Romanos. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando éramos fracos inimigos de Deus, foi quando Cristo fez tudo isso. Como ele disse, talvez alguém se anime a morrer pelo bom. Se eu perguntar para algum pai aqui, você morreria pelo seu filho? É possível que a maioria dos pais morresse pelo seu filho. Fala, você doaria o seu rim, seus 2 rins, para que seu filho com insuficiência renal vivesse? Eu doaria. Mas você doaria para um bandido que matou o seu filho? Aí já é mais difícil. Mas foi isso que Deus fez. Quando nós éramos inimigos, vivendo no lamaçal do pecado, totalmente distantes de Deus, totalmente em inimizade, em guerra contra Deus, gritando, crucifica, foi quando ele foi morto por nós. E ele prova o seu amor para conosco nesse momento, e em muitos outros também. Jesus morreu para que houvesse salvação. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Paulo fala, se vocês se lembrarem do Evangelho, da boa notícia, quem é Jesus e o que ele fez, aquilo que eu recebi e aquilo que eu entreguei para vocês, Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. E por causa disso, a salvação. Vocês são salvos por causa disso. Se apeguem a isso. E essa é a mensagem que prega. Paulo fala, aquilo que eu recebi, eu estou pregando para vocês. E aquilo que vocês receberam, vocês têm que passar adiante. Nós vimos aqui sobre Timóteo. Paulo ensinando a Timóteo, passe adiante. Timóteo passou. Tanto que nós estamos aqui hoje. E pessoas passaram até nós. E nós devemos passar adiante a mensagem que Paulo fala. Se vocês se lembrarem desse evangelho que eu vos anunciei, vocês também serão salvos se retiverdes essa palavra. Então, esse evangelho que nós anunciamos, Jesus, ele é o crucificado, aquele que morreu por nós. Mas ele também é a nossa ressurreição. E por isso a esperança. Essa salvação não se limita a essa vida. Essa salvação que nós pregamos, essa salvação, ela vai adiante, ela vai muito além. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Todo aquele que tem Cristo Jesus tem a vida eterna. Todo aquele que tem Cristo Jesus tem a ressurreição. A Thalita estava me contando uma mulher que ela seguia no Instagram. Essa semana ela descobriu, ela mora lá na Suécia, é sueca. Eu não sei como a Thalita descobriu essa mulher, mas descobriu porque acho que a mulher tem uns 8, 9 filhos, alguma coisa assim. E a segunda filha dela tinha 13 anos. Faltava um mês para ela fazer 14 anos. E na semana seguinte era aniversário de 15 anos da mais velha. Acordou passando mal. E levaram para o hospital. A menina teve uma parada cardíaca e morreu. Do nada. Assim, acordou, morreu. No dia morreu e a Thalita acompanhou todas as postagens. E o que é mais triste é que essa mãe, ela vai toda semana lá no cemitério. Vai com a família inteira, eles fazem um piquenique lá. No aniversário de 15 anos da filha foi cancelada, eles foram para o cemitério. E o que é triste é que essa mãe fica perguntando, se eu soubesse que você está bem, eu ficaria bem, mas eu não sei onde você está. Essa é uma esperança que só quem tem Cristo tem. A esperança de que ainda que um filho morra, nós podemos saber que ele vai estar com o Senhor. Ainda que um pai morra, nós podemos saber que ele vai estar com o Senhor. E um dia ele vai ser ressuscitado. A Thalita até falou que chorou por causa dessa mãe, a história é triste, né? E ora por ela para que ela conheça.
Num contexto de Europa secular, é difícil, mas há missionários por lá também para pregar. E pessoas aqui ao nosso lado, eu dei esse exemplo, mas pessoas ao nosso lado, irmãos nossos hoje perderam a mãe, mas há esperança. Jesus é a nossa ressurreição. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Jesus ressuscitou para que nós saibamos que há um caminho da ressurreição. Ele venceu a morte, e todos aqueles que creem nele vencerão a morte também. Então, Jesus trará em sua companhia os que dormem, aqueles que já morreram. E nós pregamos essa esperança. E Jesus é a nossa salvação. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Existe um mundo maravilhoso que Deus criou, mas as pessoas estão afastadas de Deus e das belezas que Ele criou, por causa do pecado. Pecado que nos tira a paz, pecado que nos afasta de Deus, pecado que nos leva à morte, pecado que nos destrói. Existe a boa notícia, existe o Evangelho, existe Cristo Jesus e aquilo que Ele fez. E Jesus, essa pessoa, esse homem, esse Messias, esse Deus, esse bom pastor que nós conhecemos, é Ele que nós anunciamos aos nossos filhos, que nessa semana é o objetivo, nós anunciarmos para essas crianças. Existe esse Salvador. E ao final de uma conversa evangelística, e é uma conversa, eu digo assim, é uma conversa porque pode ser várias conversas, né? Tudo isso que aconteceu pode levar dias, às vezes, conversando com uma mesma pessoa. Ou apenas uma conversa mesmo. Nós precisamos falar para ela, que eu lembro o sermão de Pedro, depois que Pedro prega sobre aquilo que Jesus fez, sobre o que estava acontecendo, os seus ouvintes olham para Pedro e dizem, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais irmãos, que faremos, irmãos? O que a gente faz diante dessa mensagem, diante do pecado, diante de Jesus? O que eu faço agora? E Pedro diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É se arrepender. Você não precisa viver no pecado. A gente pode se arrepender e receber a nova vida em Cristo Jesus. A gente leva para a pessoa, arrependa-se dos seus pecados e creia e confie em Cristo Jesus. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. A história de Paulo e Silas, missionários presos, um carcereiro pensa em se matar porque pensa que seus prisioneiros fugiram, que Deus mandou um terremoto naquela prisão e as celas se abriram e o carcereiro pensou, eu vou ser executado porque os prisioneiros fugiram. Mas o que acontece é que Paulo e Silas não fogem. Antes pregam para ele. E ele pergunta, o que eu devo fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus e será salvo. Creia em Cristo. Arrependa dos seus pecados. Creia em Cristo. Confie nele. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A pessoa pode ser salva. Você pode ser salvo. Você precisa crer e confiar em Jesus Cristo. Como disse Isaías, muito tempo antes, mas já pensando com certeza em Cristo. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Vai ter um dia que não vai poder mais buscar. Enquanto isso, busquem. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Que o ímpio abandone seu mau caminho e o homem mau seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Você pode ter certeza de que se você se arrepender e se voltar para Deus, Ele vai te receber. Ele vai te trazer para perto. Ele vai te salvar. Ele é rico em perdoar. Mas busque enquanto Ele está perto. Invoque-no enquanto é tempo. E Ele vai
e Ele te ouvirá. Então, que nem eu falei, isso é como se fosse uma conversa evangelística. Isso aqui é uma conversa que a gente pode ter com qualquer pessoa. Claro, mais demoradamente, pegando a Bíblia, mostrando, conversando, respondendo as perguntas. Mas a gente precisa comunicar isso. A gente precisa comunicar que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Carrega tanta coisa nessa frase. Jesus, um homem, Senhor, domínio sobre tudo, porque Ele é Senhor, porque Ele venceu a morte. Tantas coisas. E nós podemos dizer como Paulo: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Nós pregamos o Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus nos abençoe. Vamos orar? Depois eu abro para quem quiser falar. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, Pai, pela Tua palavra. Agradecemos a Deus pelo Evangelho de Cristo Jesus, pela boa notícia que um dia nos alcançou, de salvação, de perdão dos pecados. Aquilo que era impossível para nós fazermos, o Senhor fez. Aquilo que é impossível o homem fazer, o Senhor faz. O Senhor quebra o coração mais duro. O Senhor transforma um coração de pedra em um coração de carne. O Senhor nos convence, pelo Teu Espírito, do pecado, da justiça e do juízo. E o Senhor nos traz para Ti. Nós Te louvamos por isso. Que nós possamos anunciar essa mensagem para o mundo, para que o mundo saiba que há um Salvador e que todo aquele que nele crer será salvo. Nos abençoa, Deus. Nos fortalece em Cristo Jesus. A mensagem do Evangelho é para nós todos os dias, para nós e para os que estão ao nosso redor. Nos ajuda, Deus, a pregarmos a Tua palavra. Nos ajuda, Deus, a compartilharmos dela com quem quer que seja. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, agradecidos por tão grande salvação que nos alcançou. Amém. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Senão, quem quiser também já está liberado aí. Muito obrigada, Senhor Jesus, pela Tua palavra.